Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa e o tema da nossa aula será leitura e compreensão de texto. O texto em estudo hoje será o conto africano Carne de Língua, certo? Vocês irão encontrar este conto na página 106 do livro de língua portuguesa. Então, hoje iremos estudar a questão dos contos, que eu já falei para vocês que são narrativas, ou seja, são histórias que geralmente elas, no final, elas apresentam um final feliz, ou seja, dá tudo certo para as personagens principais daquela história. Esses contos, na maioria das vezes, são histórias fictícias, ou seja, do imaginário do autor, coisas que não aconteceram, mas podem ser baseados também em fatos reais, certo? Então vamos lá. Carne de língua. Há muito, muito tempo existiu um rei que se apaixonou perdidamente por uma rainha. Depois do casamento, a rainha foi morar no castelo do rei, mas assim que pisou lá, misteriosamente ficou doente. Então prestem atenção. O que foi que aconteceu com a rainha ao ir morar no castelo? Ela ficou doente. O rei, que amava sua esposa tão intensamente, decidiu: eu mesmo vou procurar a cura para a doença de minha rainha. E lá foi ele procurando a cura para sua rainha. Andou por cidades e campos. Num desses campos, avistou uma cabana. Apaixonou-se, aproximou-se, colocou o rosto perto da janela e viu lá dentro um casal de camponeses. O camponês mexia os lábios e, na frente dela, a camponesa, gordinha e rosadinha, não parava de gargalhar. Os olhos daquela mulher transbordavam felicidade. Então preste atenção. Como é que a camponesa era? Ela era gordinha e rosadinha, não parava de gargalhar e os seus olhos transbordavam felicidade. Então as características da camponesa são estas: gordinha, rosadinha, não parava de gargalhar e os olhos transbordavam felicidade. O rei começou a pensar: o que será que faz essa mulher ser tão feliz assim? Com essa pergunta na cabeça, o rei respirou fundo e bateu na porta da cabana. Muito simples, majestade. Majestade, alimento a minha mulher todos os dias com carne de língua. A situação era de vida ou morte. O rei, mesmo achando aquilo meio estranho, agradeceu ao camponês e foi correndo para seu castelo. Chegando lá, mandou chamar imediatamente à sua presença o cozinheiro real. Cozinheiro, prepare imediatamente um imenso sopão com carne de língua de tudo o que é animal vivente na terra. O imenso sopão ficou pronto no meio da noite. O próprio rei foi alimentar a sua rainha com carne de língua. O rei esperou, esperou e esperou, mas a rainha não melhorava. Muito pelo contrário, parecia que a morte a levaria a qualquer momento. Um desespero tomou conta do rei. Se não fizesse algo, a rainha iria embora para sempre. Soldado, soldado, gritou. Um imenso homem com armadura e espada entrou no quarto. Escute bem, soldado. A rainha tem que ser transferida imediatamente para a casa de um camponês. Lá você encontrará uma mulher gordinha e rosadinha. Quero que você a traga até aqui. A troca foi feita. Preste atenção, a rainha foi trocada pela camponesa. A troca foi feita. Assim que a camponesa entrou no castelo do rei, ficou doente misteriosamente. O rei então decidiu ver como estava a sua rainha. Chegando na cabana, pôs o rosto na janela e... olha o suspense, gente. Então, veja,
Aqui apareceram as reticências. Vocês vão dizer, professor, é porque a história não terminou. Então, mas pode ser também um suspense, certo? Suspense que requer um tempo para que você recomece. Então, também as reticências indicam suspenses. Ela pode indicar que foi surpreendido com o que viu, certo? Então, estas são as indicações das reticências aqui nesse texto. Não podia ser. A rainha estava gordinha e rosadinha e gargalhava como nunca ele tinha visto antes. Certo? Então esta imagem surpreendeu o rei. Então é essa indicação aqui que as reticências faz, certo? Na frente dele, a camponesa não parava de mexer os lábios. O rei bateu à porta. Majestade, você novamente aqui? O que Vossa Alteza deseja? Camponês, o que está acontecendo? A sua esposa está morrendo no meu castelo e a minha está toda feliz e saudável aqui na nossa frente. Me diga você, Alteza, o que você fez? Fiz exatamente o que você mandou. Dei carne de língua de cachorro, gato, sapo, coelho, girafa. Mais uma surpresa aí, ó. Para minha rainha e para sua esposa também. Mas, camponês, nada adiantou. Majestade, você não compreendeu o que eu disse. Eu alimento a sua rainha e a minha esposa com carne de língua, que são as histórias contadas pela minha língua. O rei pensou um pouco sobre aquelas palavras. Lembrou-se também dos lábios do camponês mexendo. Parecia que agora havia entendido. Chamou a sua rainha de volta e devolveu a camponesa para a sua casa. Assim que a rainha entrou no castelo, o rei prometeu que lhe daria todas as noites, antes de dormir, carne de língua. Vocês entenderam, não é isso? Qual é a carne de língua que ele ia dar à sua rainha? Pronto. Então, lendo o texto com atenção, releiam esse texto por mais vezes para que vocês possam responder aos seguintes questionamentos que fazem parte da compreensão do texto, certo? Então, lê para compreender. Então, já que vocês já leram e já compreenderam, irão responder as seguintes respostas. Em duplas, vocês vão fazer individualmente, certo? Respondam. O rei desse conto era rico e morava em um palácio. E o camponês, como era e onde vivia? Então vocês vão dizer se o camponês era rico também, se morava também num castelo, ou se ele não era rico e aonde ele morava. Segundo, responda as questões a seguir, comparando as personagens do texto. Quem são as personagens do texto? Camponês, camponesa, rainha e rei, certo? Letra A. O que aconteceu com a rainha depois de se casar? Vamos lá no texto, vocês vão localizar essa informação. Letra B. Segundo o texto, como era a camponesa? Expliquei para vocês e está bem detalhado lá no texto, é só localizar. Em que lugar a rainha morava? E a camponesa? Então vocês vão dizer lugar que a rainha morava e o lugar que a camponesa morava. Está bem claro lá no texto. Terceira questão. O conto afirma que o rei amava muito sua esposa. Sublinhe, então vocês vão passar um traço abaixo lá no texto de um trecho que mostre uma atitude de amor do rei pela rainha. Então, é só passar um traço, certo? Em uma frase lá que demonstre uma atitude de amor do rei pela rainha. Releia esse trecho que fala sobre a chegada do rei à cabana. Cabana que era a morada da camponesa e do camponês, certo? Chegando na cabana, pôs o rosto na janela e... Então preste atenção, eu expliquei lá na hora da leitura do texto o que indica a reticência aqui, nesse trecho do texto. Não podia ser. A rainha estava gordinha, rosadinha e gargalhava como nunca ele tinha visto antes. Na frente dela, o camponês não parava de mexer os lábios. Letra A. Usos das reticências
em destaque no trecho acima interrompe a narrativa para, em seguida, continuá-la. O que se pode deduzir sobre essa pausa na narrativa após o rei olhar pela janela? Então, vocês vão falar qual foi a reação do rei, certo? B. Marque com um X a alternativa correta. O uso das reticências nesse trecho cria no texto um efeito de humor, porque foi engraçado o jeito como o rei pôs o rosto na janela, ou suspense, porque não conta de imediato como a rainha estava provocando a curiosidade do leitor. Ou seja, suspense, porque não conta de imediato como a rainha estava. Certo? O que isso faz? O suspense, a pausa, provoca a curiosidade do leitor. Ok? Então, pessoal, a atividade de língua portuguesa de hoje é esta. Leiam o texto com bastante atenção e respondam aos questionamentos da página 108. Ok? Então, bom estudo para vocês. Vocês irão encontrar esse estudo de hoje nas páginas 106, 107 e 108 do livro de língua portuguesa. Tchau, pessoal.